equação, ou da mistura de soluções. Eu deixei um videozinho lá explicando um pouco sobre isso. E hoje eu gostaria de falar sobre propriedades coligativas, tá? Então, tem alguma dúvida que ainda ficou, que vocês queiram discutir agora, a respeito disso? Pode falar, viu, gente? Liga o microfone e fala. Eu tive um pouquinho de dificuldade nas primeiras atividades sobre o conteúdo anterior. Só que aí, depois, na segunda, que foi a que você mandou a correção, eu já senti mais facilidade, porque a gente pega o jeito de fazer as questões. Aí, depois da correção, eu tirei minhas dúvidas. Em relação, acredito que não tenho, não. Vou procurar fazer isso sempre. A hora que eu ver que tem uma dúvida bem pontual, assim, né, uma questão específica, eu vou procurar fazer aquilo de novo, tá? Eu achei bem legal também um vídeo explicativo, né, mostrando a resolução, como que é feito, tá? Vou fazer isso mais vezes, belezinha? Eu queria uma mesa digitalizadora, né, para mim poder fazer resolução na hora ali, ó. Mas eu não tenho nem como pedir agora. É igual, tem colega que já tem, né? O Cleuto, por exemplo, ele está fazendo assim, fazendo a correção na hora da aula. Eu acho muito legal isso, mas eu não tenho a mesa digitalizadora. E aí eu vou procurar fazer, então, um slide, igual eu fiz aquelas outras, para a gente ir caminhando. Tranquilo? Bom, Certinho. hoje eu quero apresentar um material para vocês, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês para vocês acompanharem comigo. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Aham. Eu vou falar sobre isso aqui, ó, propriedades coligativas, tá? Então fiquem bem atentos. Ao final eu vou perguntar para vocês se tem alguma dúvida. Vai anotando as dúvidas aí. É uma apresentação rápida, tá? Não vai durar nenhuma hora. E aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar, tá? Aí, mas deixa para anotar, deixa para anotando as dúvidas, e no final a gente fala sobre elas, tá? Bom, propriedades coligativas é um conteúdo que tem a ver com as propriedades físico-químicas de um solvente. No caso, o nosso solvente mais importante é a água, né? Então, em relação à água, quais são as propriedades físico-químicas mais importantes? É no que fala a respeito da pressão de vapor, sobre a temperatura de ebulição, a capacidade de atravessar membranas que a água tem, né, a capilaridade da água, e a temperatura de congelamento da água. Embora, então, antes de falar das propriedades coligativas, relembrar alguns conceitos importantes em relação a isso. Primeiro conceito que eu queria relembrar com vocês é o conceito de pressão de vapor, né, pressão de vapor de um líquido. Quando a gente joga um líquido em uma superfície, qualquer que seja a superfície, começa a passar, né? Deixa eu só acrescentar algum colega aqui que está entrando aqui agora. Só um minutinho, gente. Leidson Filho, entrou aqui agora. Bom, deixa eu continuar aqui então a apresentação. Aí vocês falam para mim se sumiu alguma coisa, vocês falam para mim. Bom, então, em relação à pressão de vapor. Quando um líquido ele vaporiza, ele passa para o estado gasoso, ele exerce sobre as superfícies uma pressão que a gente chama de pressão de vapor, né? Pressão de vapor de um líquido. Então, por exemplo, a hora que eu jogo água e álcool em superfícies, na mesma superfície, qual dos dois que evapora primeiro? Se a gente olhar direitinho, o álcool, ele vaporiza primeiro do que a água, né? Se eu jogar um óleo, por exemplo, aí ele demora muito para vaporizar. Então, essa velocidade de vaporização tem a ver com essa pressão de vapor do líquido. E aí os cientistas ficaram ligados nisso aí e foram estudar, né, o que seria essa pressão de vapor, né, desse líquido. Então tá aí, ó, o que seria a pressão de vapor? Pressão exercida por um gás ou vapor na superfície de um líquido, né, em equilíbrio. No caso, evaporação e condensação em recipiente fechado. Deixa eu explicar isso melhor. Toda vez que você pega um líquido, coloca dentro de um recipiente fechado, e você acopla a esse esquema, um manômetro, que é um medidor de pressão, e você espera a vaporização acontecer, vai chegar um ponto que para de vaporizar. Não é que para de vaporizar. À medida que vaporiza, também condensa dentro do recipiente.
Então, se esse recipiente estiver fechado e o líquido estiver lá dentro, vaporizando até um certo ponto, o que a gente entende é que houve um equilíbrio nesse momento de vaporizar e condensar ao mesmo tempo. Quando uma molécula ela passa para o estado gasoso, no mesmo instante uma outra molécula passa para o estado líquido. Então, acontece um equilíbrio dinâmico entre evaporação e condensação. Nesse momento, se a gente olhar no manômetro, vai estar medindo lá, né, a pressão máxima de vapor. Então, a pressão máxima de vapor seria a pressão que o vapor está exercendo sobre o líquido, né, para que aconteça uma vaporização seguida de uma condensação, quer dizer, tudo no mesmo instante. O esquema é esse aqui, ó. Então, imagina uma molécula vaporizando e uma outra molécula condensando no mesmo instante. Esse equilíbrio dinâmico aqui, ó, de vaporização e condensação pode ser medido por um manômetro, e essa medida é o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Olha esse gráfico aqui, esse gráfico mostra o processo, né, de formação de vapor da água, né? Vamos usar a água como solvente, porque ela é o nosso solvente mais importante. Então, o que a gente sabe a respeito da água? Quando ela atinge 100 graus, se a gente olhar aqui no gráfico, 100 graus Celsius, que é essa parte aqui no eixo X, e se a gente for olhar a pressão direitinho, dá 101.325 Pascal, ou 101,325 quilopascal. Essa medida aqui, ó, é exatamente igual a 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, que é o que a gente sabe, né? Ao nível do mar, quer dizer, nessa pressão, a água ferve a 100 graus, tá certo? Então, esse seria a pressão máxima de vapor da água, né, nessa temperatura. Algum colega querendo entrar aí? Tem não, né? Bom, deixa eu voltar para a apresentação aqui, então. Bom, deixa eu continuar aqui. Não vou interromper mais, não, tá? Mesmo se chegar alguém depois. Aqui tem um quadro, né, comparativo das temperaturas em função da pressão máxima de vapor da água pura. Então, vamos voltar lá na temperatura que a gente conhece, ó. A 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor é de 760 milímetros de mercúrio, 1 atmosfera. Se a gente tiver um sistema, olha o que acontece com a temperatura, né, de fervura da água. Aumenta também, ó. Se a gente diminuir a pressão de vapor, for diminuindo a pressão de vapor, a gente nota que a temperatura, né, de vaporização também vai diminuindo, ó. Então, se eu subir numa montanha, por exemplo, quanto mais alto eu chego, que a pressão atmosférica vai diminuindo, né, a pressão atmosférica vai diminuindo, a temperatura para a água passar para o estado gasoso também vai diminuindo, né? E o que acontece quando eu aumento a pressão sobre a superfície da água? Se eu aumentar a pressão sobre a superfície da água, a temperatura de ebulição também vai aumentando, ó. É o que acontece na panela de pressão, por exemplo. O cara sacou isso aí, ele pegou e criou uma panela, que ele pode reter o gás lá dentro dela, quer dizer, se ele reter o gás, ele aumenta a pressão interna, e ao aumentar a pressão interna, a temperatura de ebulição da água também, consequentemente, aumenta. Dentro da panela de pressão, dependendo da panela, a pressão pode chegar a 20 atmosferas. Bom, o que pode acontecer? A temperatura de ebulição da água pode chegar a 140, 150 graus Celsius. Então, isso foi uma sacada bem inteligente, bem importante, né? E aí é possível você cozinhar o alimento muito mais rápido, porque a pressão interna da panela é muito maior, consequentemente, aumenta também a temperatura de fervura, certo? Bom, aqui tem um quadro comparativo de 3 substâncias, 3 solventes diferentes: o éter, o álcool e a água. Olhando para o gráfico, qual dos 3 evapora primeiro, né? Bom, se a gente olhar direitinho, se a gente manter uma pressão única aqui, ó, a temperatura de fervura do éter é uma temperatura menor do que a da água, do álcool, e é menor do que a da água. Então, se a gente olhar no gráfico, a gente vai perceber que o éter vaporiza mais rápido do que o álcool, e o álcool vaporiza mais rápido do que a água, tá certo? Então, esse gráfico aqui veio para mostrar. Eu já vi esse gráfico aqui em questões de vestibular, também no Enem, né? Eles gostam de fazer essas comparações aí, tá certo? Bom, deixa eu continuar. Então, a pressão do éter, a pressão de vapor do éter é maior do que a pressão de vapor do álcool, que é maior do que a pressão de vapor da água, a uma dada temperatura, tá? Outro conceito importante é o conceito de temperatura de ebulição. Lá no primeiro ano, né, nós comentamos sobre essa temperatura de ebulição com vocês.
A gente afirma que um líquido ele está em ebulição quando ele começa a ferver, né? Ele está fervendo. Em outras palavras, a pressão de vapor dentro das bolhas, ela fica igual à pressão da atmosfera. Tá certo? E aí o que acontece? Nesse caso, a temperatura vai ser a temperatura pela qual a pressão máxima de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica. Então, nesse momento, está acontecendo isso aqui, ó. Aí, o momento que o líquido estiver fervendo, a pressão de vapor dentro do líquido, que eu chamei de P0 aqui, ó, que é a pressão do líquido puro, ela se iguala com a pressão atmosférica, e aí a bolha, ó, consegue subir e liberar o gás para a atmosfera. Então, neste caso, está acontecendo a ebulição. Então, aprendam a definição. Temperatura pela qual a pressão máxima de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica. O diagrama de fases fica assim. A gente tem que a parte que a gente encontra a água no estado sólido, quer dizer, quando a gente diminui a temperatura e aumenta a pressão sobre o sistema. Se fizer o contrário, diminui a pressão sobre o sistema e aumenta a temperatura, a gente tem o estado de vapor, e o intermediário entre o sólido e o vapor seria o estado líquido. E aqui tem um ponto tríplice, que é o momento, a condição de pressão e temperatura, em que a gente tem os três estados físicos ao mesmo tempo, estado sólido, líquido e gasoso, né, nessas condições, quando a pressão é de 4,58 milímetros de mercúrio, e a temperatura de 0,01 graus Celsius. Agora eu vou mostrar o gráfico, né, esse diagrama de fases, quando envolver as propriedades coligativas dentro dele, tá certo? Bom, agora vamos para as propriedades coligativas. Bom, então, pressão de vapor é a pressão máxima, né, de vapor, é a pressão que o gás exerce sobre o líquido, no momento que tiver o equilíbrio dinâmico, vaporizando e condensando ao mesmo tempo. Temperatura de ebulição é a temperatura pela qual a pressão máxima de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica, tá certo? Bom, aqui eu tenho dois sistemas, a água em fervura, né, fervendo, e aqui eu tenho uma pessoa jogando sal no gelo. Então, pensa nisso, se você jogar o sal no gelo, o que pode acontecer? Em alguns lugares por aí, o gelo vai derreter com uma velocidade muito maior, né? Então, para e pensa, e aqui também, ó, vai pensando nessas possibilidades. Bom, o efeito coligativo é uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente, no caso da água, né? Ela muda a temperatura de ebulição, muda a pressão de vapor e muda a temperatura de congelamento dela. Quando adicionamos nele um soluto não volátil, olha o termo que eu estou usando aqui também, que é novo para a gente, ó, soluto não volátil. Quer dizer, volatilidade tem a ver com capacidade de vaporizar. Se eu tenho soluto não volátil, é porque ele tem dificuldade para vaporizar. Então, qualquer soluto que a gente solve na água, que tem dificuldade para vaporizar, nós chamamos esse soluto de soluto não volátil. O exemplo que eu usei aqui na figura foi o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele tem uma organização, né, em rede cristalina, tá vendo que essas bolinhas verdes representam o cloro, as bolinhas vermelhas representam o sódio, e aqui está mostrando como que é a organização reticular, né, do cloreto de sódio. Se eu jogar o cloreto de sódio na água, olha o que vai acontecendo, ó. Essas estruturas aí que vocês estão vendo aqui, a bolinha vermelha, perto dessas duas bolinhas brancas, são as moléculas de água. E aí as moléculas de água, elas conseguem rodear os íons, tá vendo? O íon cloro rodeado por moléculas de água, e aqui o íon sódio rodeado por moléculas de água. E aí ele vai quebrando o retículo cristalino. Ao fazer isso, as propriedades da água também são modificadas, tá? Então esses efeitos são chamados de efeitos coligativos. Primeiro efeito, vamos primeiro falar das particularidades dos efeitos, depois eu falo dos efeitos coligativos. Primeira coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Essa modificação, quer dizer, esse efeito coligativo, só depende do número de partículas, que podem ser moléculas, se for o caso de uma substância que não forma íon, tipo a glicose, a sacarose, né? Ou o cloreto com carga -1. Então, esse número de partículas, única interferência real que a gente tem nos efeitos coligativos, tá certo? E não nas suas naturezas químicas. Não interessa se é um sal, se é um ácido, se é uma base. O que vai importar, né, na hora de você trabalhar as propriedades coligativas, vai ser sempre o número de moléculas, número de partículas, quer dizer, que pode ser número de moléculas ou número de íons. Segunda coisa importante, usamos a expressão soluto não volátil
quando o ponto de ebulição do soluto for superior ao do solvente. Então, isso é uma coisa importante.